Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do Vetlog Podcast. Tem como dizer assim, existem assuntos e assuntos, e esse é um assunto que eu queria muito trazer pra gente falar. Eu acho que é algo que eu, na minha vida pessoal, levo isso muito a sério, tento trabalhar com a minha equipe muito sobre isso e vamos trabalhar esse podcast assim, ó. Eu, particularmente, estou fazendo isso aqui pensando no meu time, na minha equipe, no mercado, nos meus colegas veterinários, esse pessoal de balcão e também o empresário, tá? Hoje a gente vai falar sobre previdência privada e a gente pode chamar de previdência complementar, para quem já tem aí uma aposentadoria INSS, a gente vai tentar desmistificar isso hoje. E para isso, eu tenho aqui comigo a Paula Bonamigo, Head da área de Previdência e Seguros da Profito Investimentos, e o César Pio, assessor de investimentos também da Profito. Sejam muito bem-vindos ao Vetlog Podcast. Obrigada. Boa noite, obrigado. E aí, para começar, vamos nos apresentar para a gente entender com quem a gente está falando, né? Paula, se puder passar um pouquinho da tua história, o que tu movimenta hoje, onde tu trabalha, César, tu também. Legal, obrigada pela oportunidade. Hoje, né, eu atuo como head lá no escritório na área de Previdência e Seguros, né? Já sou da área comercial há muito tempo, né? Tava até a gente passando nos bastidores, já sei que trabalhou na área comercial pet. Mas em 2018 para cá, eu fiz a transição de carreira, né? Trabalhei numa grande seguradora americana, né? Com a área também de seguros e previdência. Trabalhei XP um período e estou fechando agora 2 anos em março na Profito, né? Quando eu recebi esse convite para encarar aí a área. E é com muito prazer que eu venho aqui falar, porque é uma área que eu gosto muito, né? A área de previdência, a gente tem muitas possibilidades dentro da previdência, né? A gente tem que desmistificar um pouco essa cultura ruim, né? Porque tem muito isso, a gente fala que... a gente está falando de um dos dois principais investimentos hoje do Brasil, né? Tirando, se a gente excluir investimento em imóveis, que o brasileiro traz isso muito da cultura, principalmente nós aqui portuguesa, né? Tem que ter a casa própria, assim, o pessoal investe muito em imóvel, poupança em primeiro lugar, previdência em segundo. Se a gente pegar a previdência como um todo, movimenta aí 10 trilhões, cara, é dinheiro pra caramba, é muita coisa. Só que tem 2 fatores que fazem o pessoal não trabalhar mais ou usar mais da previdência, que é a renda. O pessoal, muita gente acaba que não tem uma renda, tem que garantir comida em casa, pagar luz, pagar conta de água, então isso é uma questão que aí é de distribuição, né, de renda no Brasil. Mas tem uma segunda que eu acho tão importante quanto, para quem não investe pode, que é a falta de conhecimento, que é um pouco que a gente vai tentar trabalhar aqui hoje, que é fazer o pessoal entender que, claro, é muito customizado, mas é algo com um monte de benefício. O pessoal só tem que tentar entender essa ferramenta. Bom, meu nome é César, eu sou economista de formação, sou assessor de investimentos há 11 anos já trabalhei na Agro do Bradesco, diferencial, também corretora, e agora estou há 2 anos, mais ou menos, mesmo tempo que a Paula, na Profito Investimentos, que a gente tem a bandeira do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. É isso, então, e a gente vai falar então hoje dessa parte de previdência, e como eu repeti antes, assim, eu acho assim, ó, quem mais, e eu vou fazer um esforço, porque a gente tem isso muito aqui, eu já falo isso muito no meu time, e levo isso muito, a quantidade de benefícios que tem a previdência privada. E aí, então assim, eu falo pensando realmente meu time de autônomos, vamos dizer assim, meu time de representantes, para uma previdência privada, para o meu time interno, o pessoal que é CLT, como uma renda complementar, que eu acho que isso é uma coisa que o pessoal tem que parar para pensar. Mas se a gente olha para o campo também, sejam representantes, sejam veterinários, que são... Hoje o regime é autônomo, na maioria dos veterinários, é algo super importante. Quando a gente fala com o empresário, o empreendedor também tem um monte de benefícios, porque assim, benefícios nessa área de previdência a gente sabe que tem vários, né? Além de ser vamos dizer assim, uma aplicação financeira segura, porque por ser previdenciário ele tem um nível de controle muito maior, né? A gente pode assim dizer. A gente tem N questões, entre elas, que eu acho muito importante. A questão de não ser inventariável. Por mais que a gente sabe
que existem casos, a gente vai conversar aqui sobre... Existem exceções, assim, vamos colocar... Existem modelos que te protegem mais no caso de um inventário, porque a gente sabe, tem muita gente que, quando o pessoal gosta de falar, vem a faltar. O pessoal vem a faltar, muitas vezes o juiz autoriza a venda de um bem, seja um carro, uma moto, um apartamento, uma casa, o que for, a preço baratíssimo para custear um inventário. E tem toda uma parte tributável em cima disso, que quando vê a pessoa acha que está deixando a família bem, só que a pessoa não tem o valor para fazer um inventário. Então, acaba tendo que se desfazer de um dos bens que a pessoa levou um tempão para trabalhar, depois mais tudo que vai ter de custo disso, de imposto disso, e o tempo que isso leva, o desgaste que isso leva, a Previdência protege. Porque a Previdência é algo que tu, colocando os beneficiários ali, é automático, né? Não passa por inventário. Então, tu consegue... E aí entra uma outra vantagem que é parte do modelo de Previdência, tu tem a questão legal, que tu tem lá os herdeiros legais, né? E parte disso, até 50%, se vocês me corrigem, tu pode colocar para alguém que faz sentido para ti. Então, eu posso achar que eu tenho aqui amigos legais e quando vê, sei lá, um grande parceiro... Dá para adicionar também o diferimento fiscal também, né? Tem a parte... Tem um ganho tributário, obviamente, que a gente vai tentar explorar. E um terceiro, que é a questão daí pro empresário empreendedor, que é uma blindagem patrimonial. Que, se feito da forma correta, evidenciando ser um acúmulo para que o cara tenha, vamos dizer assim, uma aposentadoria, uma tranquilidade futura e não uma manobra de proteção. E quando a gente fala manobra de proteção, o exemplo é assim, eu sou um empresário, eu estou vendo que eu vou ter algum problema na área, vamos colocar, trabalhista e que o juiz vai penhorar meus bens. O que não pode é pegar os bens financeiros, aplicar tudo de uma vez só numa previdência e achar que o juiz vai ler como... não, esse cara... Agora, se tu tem contribuições mensais, se tu protege boa parte do teu patrimônio com contribuições mensais, pensando sim numa proteção, mas pensando num futuro, isso é como é que o termo é? Impenhorável, né? É impenhorável, né? É um bem impenhorável. Quer dizer, então tu pode ter o que tu tiver, óbvio, disponível para uma ação principalmente trabalhista, é levado, é colocado em penhora, porém, a previdência privada, quando comprovado que não, isso é impenhorável. Então, é uma super blindagem no sentido de patrimônio, né? Para garantir família. Né? E, desculpa, mas que eu não sei se eu reforcei, mas acaba a agilidade disso, né? A parte de herdeiros, quer dizer, é uma coisa que por não passar por inventário, gente, o cara veio... É rápido, né? Veio a faltar hoje, em pouco tempo... até 30 dias, pela lei, até 30 dias, mas entra sempre É uma antes. liquidez enorme para pensar que uma pessoa que... Pensa quem ficou, né? Tem todo um trabalho, pensar em advogado, inventário, quando é que vai sair. Até 60 dias, né? O inventário, por lei, tu tem que abrir, até a família tem que abrir até 60 dias. Eu tenho história de gente que anos, e é um custo, claro. O custo é alto. E tributado ainda, porque a transferência de depois patrimônio, acho que no imposto de renda, tudo. Então é algo assim, e a gente está falando de um mecanismo assim, mas eu acho assim, ó, se a gente pensar mais básico, e aí vamos lá, vou falar pro meu time de representantes, vou falar com aquele veterinário que é autônomo, né, ou aquele balconista para uma renda complementar. É uma forma de pensar que uma hora tu vai ter... Porque é papo de velho, a gente estava falando, né? Falar de previdência é papo de velho. Chegar para um cara de 18 anos e dizer assim, vamos falar do teu futuro aos 65 anos. Tá louco, né? E muita gente com 30, 35 anos já tá achando, também acha que é papo de velho. Só que todo mundo vai chegar aos 65, sei lá, que idade que vai reduzir sua produção. E quando a gente está falando de autônomo, se não tem reserva... Tu vai ter que morrer trabalhando. Vai ter que trabalhar até quando for. Ou tu vai contar com o INSS. O INSS eu sempre digo, né? E INSS, a sigla já diz, isso nunca será suficiente. É verdade. Ou isso nunca será seu. Por isso que eu gosto de usar o termo previdência privada ou complementar. Porque quem tem INSS tem que entender o seguinte. Primeiro que, sei lá, no ferramenta hoje a gente precisa 4, 5 contribuintes para pagar um aposentado. E essa cadeia uma hora vai parar. Já teve a reforma, então muita gente, que eu posso não tá 100% certo, mas se eu não me engano, por exemplo, assim, agentes federais, pessoal federal já tem, quem está entrando já entra com um contrato de 50% do valor. Antigamente era integral, hoje em dia já é 50%. Então, quer dizer, a renda que ele tem hoje, lá na frente, ele vai ter que viver com metade daquilo, porque ele vai se aposentar com metade. Se ganhar metade, vai ser metade. Então, assim, ele pode já pensar hoje em fazer uma renda complementar para me manter o padrão. Nós temos muitos clientes concursados. O concursado é um cliente super difícil. É um dos clientes mais difíceis que a gente tem para a área de seguros e previdência. Só que com essas questões da reforma, o concursado,
A gente tem muito cliente concursado com a previdência privada. Porque está fazendo renda complementar. Tá complementando a renda. Na previdência privada, né, o fundo ali que tu coloca o valor, ele é teu, né? Não entra no bolo, né, da previdência. Sim, aquela ali é tua, não é tua. tua, é mesmo, verdade. né? Qualquer reforma tributária está falando do benefício federal e não no caso do seu dinheiro, né? Porque normalmente essas previdências, o valor todo entra no bolo, né? E na previdência complementar, né, vai entrar no fundo, realmente é teu, né? Eu sempre digo, né, eu gosto sempre de frisar assim, o cliente ele é soberano sobre a sua previdência. Então, é óbvio que a gente está aqui, né, a área está aqui para ajudar os clientes. Eu sempre digo, né, o cliente não precisa saber tudo. Porque tem muita coisa. É o trabalho, é a demanda de casa, enfim, são outras prioridades. Então, a gente está aqui, o escritório está aqui para poder ajudar e atender o cliente da melhor forma e para poder organizar essa previdência, né, acompanhar a fundo, porque a gente sabe que os bancões, eles fizeram um trabalho lá atrás, talvez não... que bom, eu sempre digo que bom se o cliente tem alguma coisa já na área... Antes ter algo do que não ter Exato, nada. que bom. Mas a gente precisa entender que aonde está esse fundo, de que forma esse fundo está alocado, porque tem muito cliente deixando dinheiro na mesa, com rentabilidades ruins. Eu sou exemplo disso, tá? Eu acho assim, logo que eu comecei a trabalhar, entrei no mercado de trabalho, entendendo até, às vezes a gente aprende com erro, né? Então, assim, vendo família, o que não trabalhavam esse pensamento futuro. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, cara, eu vou fazer uma previdência para mim. Lá atrás. E, obviamente, a referência da grande maioria, acho que ainda é o banco. Então, claro, tu vai no banco, eu quero ter uma previdência privada, tu faz uma e realmente tu fica tranquilo no sentido assim, cara, estou fazendo algo para o meu futuro. E eu acho assim, é válido. Antes ter... Eu brinco até que a questão que os caras, título de capitalização, tu vai ver financeiramente, cara, aquilo é um absurdo. Mas digo assim, entre não ter nada, gastar o dinheiro e fazer previdência, eu digo assim, não critico. Porque assim, é a forma que o cara tem de tá guardando alguma coisa, não importa assim. E a previdência, acho que passou o mesmo caminho. Acho que o banco fez o seu papel de sensibilizar, sair de poupança e pensar no futuro. Mas, quando tu aprofunda um pouco, tu pode ver que tu deixa muito dinheiro na mesa. Muito. Não que precise tirar. Porém, se tu estuda um pouquinho, e aí eu falo assim, um pouquinho que eu sei, é porque chegou um momento, em alguns anos atrás, que eu falei, cara, deixa eu ver se meu dinheiro tá trabalhando bem para mim. Comecei a estudar um pouco. Comecei a ver, cara, não é para deixar no banco. O mecanismo está certo, é a previdência privada. Só não é no banco. E aí, com essa facilidade da portabilidade, que hoje em dia isso não tem nem custo. Nada, no meu caso, que até convidei vocês porque eu trabalho com vocês lá, via César, eu falei, César, eu não quero fazer a transferência da minha previdência privada do banco. Ele tudo que eu precisei, o César, deixa que eu falo com o banco, faço isso aqui, tu me passa tal coisa. Deu tanto, pum, tava lá, sem custo nenhum, né? A única coisa antes era gerido pelo banco, hoje é gerido por um outro fundo, que aí vocês me ajudaram a escolher e selecionar. Sim. Mas assim, ficou muito fácil. Mas sim, eu acho que a gente pode ter um caminho via banco. E até fico assim, se a gente está falando com pessoas que já têm e pensam em, de repente, trabalhar melhor o dinheiro, eu fico feliz. Mas a questão é que a gente está falando com muita gente que nem tem. E aí eu converso com o meu pessoal. Gente, eu fiz pergunta para uns 20. Um falou que tinha. Educação financeira, que a gente não tem no Brasil. Aí a gente vai para o mercado falar com clientes que a gente trabalha. A gente é um B2B, eu quero, né, sensibilizar também aquele meu cliente, aquele veterinário que é autônomo. É o mesmo número, cara. Ninguém tem. É assustador. Né? Só para tu ter uma ideia... E o INSS é aquilo... Desculpa só interromper. E existe o INSS para quem não contribui, que é... Como é que é? Tem um nome, tem um termo, não vou lembrar agora. Mas é um salário mínimo, cara. Então imagina, tá? Não contribui nada, e hoje é um salário mínimo, vai saber lá no futuro se vai ter alguma coisa, né? Pelas cascatas. Então, assim, não dá, tem que pensar nesse futuro. É papo de velho, é papo de chato, mas, assim, é aquela coisa lá na frente, vai ver tu e teu meio. Alguns vão estar mais confortáveis e outros não. Como tu falou, né? O autônomo que não guarda nada vai ter que trabalhar toda a vida, mas lá com 60, 70, 80 anos, será que ele vai estar conseguindo trabalhar? Ele vai estar inserido no mercado, ele vai estar no mesmo ritmo, que a gente nem sabe que ritmo vai ser lá na frente, né? E aquilo, chega uma hora que não adianta, tu não tá desempenhando igual, tu pode ter uma certa tranquilidade, tu até pode precisar continuar trabalhando, porque às vezes dependendo da tua disponibilidade, a tua contribuição vai ser menor. Mas tu já vai ter algo com que honrar os compromissos básicos. Sabe que não é o mesmo ritmo, né? A gente não consegue ter o mesmo ritmo de antes também. Né? Eu sempre digo assim para os clientes, né? Previdência é tempo e aporte. Se a gente tem bastante tempo, a gente não precisa carregar tanto no aporte. Se a gente não tem tanto tempo,
A gente vai ter que carregar um pouquinho mais para tu chegar lá numa projeção dos 65, 70 anos, saindo com 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, enfim. Tudo isso a gente consegue simular para o cliente, né? E eu, quando me deu esse estalo do tempo, gente, eu não vou dizer entrar em crise, mas o que eu falava em casa, por que eu não comecei antes? Porque tu começa a colocar o indexador de juro composto no investimento, tu vê assim, cara, se eu não tiver... Olha, e eu até antes, a gente estava nos bastidores, eu estava conversando com vocês, que eu tive essa conversa com o meu time interno, que eu tenho aqui no meu administrativo, meu time interno, muita gente nova, muita gente que obviamente são CLT, vão ter esse benefício via INSS, ou parte dele, ou sei lá o que vai ser, mas sensibilizando eles que com pequenos aportes, eu abri a tela lá e coloquei lá, gente, vocês hoje têm 20 anos, se vocês contribuírem por 30 anos, eu fiz simulação de R$50, R$100 e R$200. Olha num horizonte de 30 anos com uma rentabilidade bem assim... Conservadora. Poupança. Sim. Poupança. Quanto vocês vão ter com 50, para quem tem 20, vai ter com 50. Eu falo assim, quem na família de vocês conhecem, pode até conhecer, mas são poucos que tem este valor contribuindo este pouquinho porque vocês são novos. Então, assim, é um papo de velho importante pra gente nova. Então, o pessoal mais novo, o veterinário que está se formando agora, está entrando no mercado de trabalho agora, o balconista, o lojista, dá para fazer depois? Dá. Vai mudar um pouquinho a questão do aporte, porque para tu querer manter uma renda, aí eu acho que tem que encarar mais, quem começa mais tarde tem que encarar mais como uma renda complementar. Vai dizer, cara, eu até posso trabalhar com um pé mais baixo ali no acelerador, não precisa acelerar tanto, porque eu tenho uma certa renda complementar. Mas para quem é novo, pensando em juro composto, gente, são contribuições. É maravilhoso. Pode contar que esse se aposenta com 40 anos, 45 anos, se quiser. Então, quem é novo, gente, eu não consegui tão cedo, mas eu acho que fica também, né, com certeza, acho que tu deve ter, Giovanni, eu tenho previdência para filho, né? Fazer previdência para filho. Desde que nasceu. O meu... Aliás, os meus assim, ó. A Vanessa ficou grávida, falou, estou grávida, eu abri, tenho lá, tenho duas. E o meu nome filho deles tem, tá no CPF deles. O meu filho tem, isso é algo que lá no escritório a gente consegue fazer super fácil, abrir conta para filho, conta investimento para filho, para fazer organizar a previdência. E eu sempre, né, o meu filho tem 14 anos, eu falo, né, quando eu falei para ele, fiz aqui tá a tua previdência, aporte de X por mês, só que tu não vai mexer nela. Essa é para tu lá com 40 anos, tu vai estar com uma bolada tão grande que daí assim, tu faz o que tu quiser, se tu quiser te aposentar, se tu quiser viajar o mundo, faz o que tu quiser. O cara que começa hoje para um filho pequeno, com 40 anos, deixa... Uma grana. E aporte, se a gente está falando de aportezinho, assim, tipo, o aporte R$200. É o aporte de R$200 na por casa mês. do 1 milhão para lá. Mais. Com eles. Tu então, deixa assim, froxo uns 4 milhões, então, dependendo da alocação que tu faz do fundo. Claro. Né? Porque isso é outra coisa. A previdência privada, ela nada mais é do que uma captação de recursos e uma alocação em investimentos. Onde? Porque a gente fala o bancão. O bancão, gente, acho que parece que o estudo que eu li, em torno de 80% dos fundos previdenciários de bancos, dos bancões, dão retorno abaixo do CDI. Sim. Quer dizer, se você estivesse colocando numa renda fixa, esse mesmo dinheiro, no final das contas, tu ia tirar mais dinheiro do que uma previdência privada. Que foi o primeiro estalo que eu tive. Eu falei, eu vou tirar desse banco, eu vou tirar de bancão. Aí eu conversei, você tem um portfólio de fundos onde a gente vê o que uns mais arrojados, que trabalham mais com renda fixa, outros mais renda variável, mas assim, vocês trabalham no caso a caso, né? Os bancões, eles perderam muitas previdências na portabilidade justamente por isso que tu falou. Eles não tinham outros fundos, né? Eram poucos fundos e com uma rentabilidade muito menor que, por exemplo, o BTG que a gente trabalha. Né? O nosso portfólio tem não só fundos do BTG, mas tem fundos de fora também. De outras gestoras. Os bancões só tinham fundos deles. Acho que hoje eles estão repensando, porque estão perdendo bastante. Não, e quando fala isso, existe uma segurança por trás. Porque assim, isso é muito auditado. O Brasil leva o investimento, vamos dizer assim, o investimento em previdência como algo assim, é algo visto pelas autoridades, assim, tem que saber onde está colocando, não é pegar, arriscar, meter o louco no dinheiro dos outros. É feito de uma forma muito séria. Então, a SUSEP, que é a superintendência, né, Seguros de Previdência, ela regula muito bem, tanto que cada fundo tem o seu CNPJ, tem o seu processo SUSEP, cada fundo tem que ter a sua reserva de emergência dentro do próprio fundo. Então, é muito regulado
todos os fundos são. Hoje a gente trabalha numa plataforma de mais de 150 fundos à disposição do cliente, né? Fundos conservadores, fundo multimercado, fundo de ações. Quando eu falo de uma janela de longo prazo, né, para filho, por exemplo, super cabe a gente alocar a previdência dos filhos em fundos de ações, né? Porque a gente sabe que na janela de longo vai voar. Então, assim, claro, é caso a caso, é perfil, né? Cada cliente tem o seu perfil. Mas o importante é trazer a consciência, né? Eu acho assim, isso que é importante. Se eu conseguir chacoalhar um pouquinho hoje meu papel aqui, eu volto a repetir, eu estou falando com o meu time de representantes, eu estou falando com o veterinário, meu colega, estou falando com o balconista, cara, vamos acordar para isso, porque a gente não vai conseguir, nós somos autônomos, e no caso, seja autônomo, seja empresário, porque empresário ainda tem isso, além do benefício de proteção patrimonial, ele também pode usar como uma ferramenta até, vamos colocar assim, de reconhecimento e fidelização. Né? É uma ferramenta que eu até construí também, eu trago por aqui, que a gente tem isso para os meus gerentes, que é uma questão assim, a gente faz aportes conjuntos. Então, isso tem os termos certinhos. 1 para 1, aporte de 1 para 1. Então, assim, o meu time de gerência hoje na Vetlog, eles têm plano de previdência. Eu acho que isso é uma forma de reconhecer, porque se eles chegaram a ser gerentes aqui na empresa, é porque eles fazem a diferença. E eu posso contribuir com o futuro deles lá na frente, quando eles parar. Então, o que a gente faz? Para cada valor que eles colocam, a empresa aporta o mesmo valor. E é super fácil. Ele escolhe o modelo de previdência que ele quer, ele escolhe o fundo que ele quer, ele escolhe o valor que ele quer, a gente bota um teto máximo no caso de contribuição, se ele quer botar, eu quero botar muito mais, tudo bem, até aqui a empresa aporta a mesma coisa. E a gente cria uma certa retenção e fidelização, porque da parte que a empresa coloca, a gente cria um termo, uma ferramenta onde ele vai recolher. Se ele quer parar com a previdência ou quer sair da empresa daqui a 1 ano, 2, ele sai, pode continuar com a parte dele, só que é escalonado o retorno que ele vai ter sobre o aporte da empresa. No nosso caso, depois de 15 anos, ele tem acesso a 100% do que a empresa aportou para ele. É tudo dele, mas é uma forma até de fidelizar o cara que faz a diferença. A atração e retenção de talentos, né? Claro. Que a gente fala, a prévia corporativa do BTG é muito fora da curva, assim, e poder trabalhar com o cliente a questão do vesting. O vesting é o que a empresa vai escolher. Eu não quero que o meu funcionário leve 30% até 1 ano. Então, isso tudo, caso a caso, dá para desenhar. E o legal é que, se porventura, se aquele funcionário sai e toda aquela contribuição que a empresa fez e que o funcionário não vai levar, volta para a empresa como um benefício para pagar boletos subsequentes ou para distribuir como um bônus para os demais funcionários que estão dentro daquela previdência. Então além da proteção patrimonial para o empresário, ainda é uma grande ferramenta de fidelização. Né? Então, e aí entra, eu estou olhando o celular de vez em quando, porque eu pedi para o meu time mandar pergunta, visto que não é ao vivo. A pergunta que veio aqui 2 vezes é: como escolher uma previdência privada? Que acho que essa é... entendi, tem. Agora, assim, gente, para falar para leigo, VGBL, PGBL, progressivo, regressivo, resgate total, resgate parcial, bagunçou a cabeça de todo mundo. Tributação. É importante a gente entender o seguinte, né? Eu foco muito nessa questão. Às vezes a gente não consegue fazer tudo e a gente não sabe de tudo, por isso que a gente precisa de profissionais. Nós lá da Profito, nosso trabalho, a gente não cobra nada dos clientes. Os clientes que estão chegando, os clientes que já estão lá, a gente não cobra, quanto é a tua consultoria para poder me ajudar com previdência? É 0, o custo é 0. Então, assim, a gente entende que o cliente, ele quer entender um pouco, mas às vezes ele não tem tempo para isso, por isso que a gente está aqui, a importância do nosso trabalho. Mas vamos lá, para entender um pouquinho. Então, primeira resposta, assim, como escolher um previdente? Primeira coisa, entre em contato. Entre em contato. Depois a gente vai botar lá na thumb lá. Entre em contato. Vocês, porque acho que como é muito individual. É muito caso a caso. Mas existem um macro que a gente pode dar um racional aqui, né? Um macro, assim, quando o cliente, eu quero fazer uma previdência, geralmente vai para o VGBL. Tá? Vamos começar por isso. Pro VGBL, posso voltar? Claro. Acho que a primeira coisa a dúvida que a pessoa tem é a seguinte: eu tenho um compromisso, tipo assim, eu falei que eu vou começar a aplicar R$200 por mês, mas eu não sei se mês que vem eu vou ter esses R$200. Como é que funciona esse aporte? Ele é fixo, ele pode ser trocado? Acho que antes da gente explicar os tipos, explicar o próprio nome diz, né, Paulinha? É uma contribuição. Então tem meses que ele vai contribuir, tem meses que ele não vai poder contribuir.
ele escolhe Não não tem contribuir. problema. Pode não contribuir. Ele não paga o boleto ou não faz o débito em conta. Assim, a Previdência ela é muito flexível, isso que é muito legal. Por quê? É óbvio que a gente quer que o cliente mantenha a sua contribuição para poder acumular para o futuro, liberdade financeira, Sim, aposentadoria. vai fazer sentido se ele Exato, fizer acúmulo. é o ideal, porque daí disciplina aquele cliente. Está disciplinando o cliente a fazer acumulação. Mas vamos lá, legal, comecei o meu aporte com 200 mensal. Passou um ano, me apertei, não vou poder aportar por 6 meses. Para de aportar. Aquilo segue rendendo. Segue rendendo, sem problema algum. Ó, legal, agora eu não vou mais aportar mensal, mas eu vou fazer um aporte esporádico. Posso? Vou ganhar lá um Pode. 13º, vou pegar metade do meu 13º e vou Pode. fazer um aporte único. Pode. Quero fazer, daqui a pouco recebi um valor lá, quero fazer um aporte único, e não quero aportar mais nada. Faz. Pode também. Então, é muito maleável. A Previdência, troca de beneficiário é super flexível, contribuição é flexível. Então, assim, a Previdência, troca de fundo é flexível, porque, na verdade, quando a gente recebe o cliente, a gente vai sugerir alguns fundos, vai entender o momento de vida, entender de que forma é o olhar dele da Previdência, mas se no meio do caminho o fundo não estiver performando bem, a gente vai avisar, ó, esse fundo não está performando tão bem, a gente precisa fazer um manejo aqui, uma troca de fundos. Então, todo esse trabalho a gente faz, mas, claro que... o cliente precisa entender que a Previdência ela é muito flexível, sim. Tá, isso era uma das perguntas que o pessoal botou. Porque eu quero me planejar, esse ano eu consigo contribuir com R$100. Mas eu não sei se amanhã eu vou ter, vai chegar o fim do ano, eu tenho Natal, tenho que dar presente. Então, a Previdência é sua, você contribui com o que você quer, sabendo que quanto mais e mais frequente, mais será seu acúmulo lá ao final. Exato. Tá, porque também tem isso que nós vamos falar na outra parte, que é resgate total, resgate parcial. Lá na frente então a gente vai falar os tipos de resgate. Mas vamos lá, a primeira coisa que sempre se fala é VGBL e PGBL, né? É a primeira coisa que o pessoal fala. E eu digo assim, e foi a minha primeira dúvida. Porque elas têm questões, acho que principalmente tributárias, né? Sim. E que diferenciam uma da outra. Então, como é que a gente diferencia? Então, a primeira opção de escolha, vou fazer uma previdência privada. Beleza, vou procurar lá a Profito, PGBL ou VGBL, o que são? Legal, vamos lá. VGBL, né? Vida Gerador de Benefício Livre. Então, assim, o VGBL ele tem uma característica muito maior de seguro, né? Como um olhar de seguro e um olhar de acumulação para futuro, aposentadoria, enfim. É o mais utilizado, tá? O VGBL ele é o mais utilizado. Porém, a gente tem clientes que fazem o imposto de renda pela completa, né? Pagam muito imposto. O cliente que paga muito imposto, ele pode usar o benefício do PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer lá o nosso imposto de renda, eu preciso utilizar aquele benefício de 12%, é até 12%, né? Sobre a renda bruta tributável. Sobre a renda bruta tributável. Tributável no ano, tá? Para eu diminuir o meu cálculo para pagar menos imposto. Só faz sentido o PGBL nesse caso, né? Então, eu estou pagando... Então, assim, o que o PGBL vai dar de benefício? Ou eu vou reduzir drasticamente o meu imposto, ou eu não vou pagar, ou até vou restituir. Então, tem essas 3 formas aí quando se organiza um PGBL. Por isso que é muito customizado. O racional que eu fiz na época foi assim, se a pessoa é CLT, meu racional simplão, vale mais a pena um PGBL, eu tinha colocado na cabeça. Porque é isso, ela tem uma renda tributável fixa, mensal, que ela vai colocar lá. Quando tu é... PJ, autônomo, empresário, onde muitas vezes entra como que até então dividendos não tá sendo tributado, eu não vou ter o que restituir daquilo. Então, para mim, fez mais sentido a VGBL, porque assim, a princípio, eu vou ser tributado ao final sobre... O todos. Do P sobre o todo. Sobre o lucro só, né? É sobre o... Não, no VGBL. No V é só sobre a rentabilidade. Sobre a rentabilidade, que é o caso que eu fiz. Então, assim, hoje eu não tenho coisas para não tributar, para diminuir, né, a tributação. Então eu falei assim, vou fazer o longo prazo, VGBL. Então eu fiz certo. Foi certo. Me orientou certo. Se eu tô falando com a especialista aqui, certo. tu me fala certo. Tu já veio Foi com certo. já veio. Já vi que veio. Não, tá super certo. É por isso que é importante entender, porque tem pessoas que estão pagando uma carga alta de impostos e nem sabem do benefício do PGBL. Tá, vamos de novo para deixar clara essa parte do PGBL. Então, a pessoa ganha... Será que a gente consegue fazer um exercício simples? A pessoa ela tem uma renda bruta tributável no ano de 100 mil. 100 mil, isso. Tá? E ela tá renda pagando bruta tributável. imposto. Ela ganhou salário que o total dos ganhos dela Deu 100 mil. Deu 100 mil. Vai ter que pagar 12 mil de imposto. Ela vai ter que pagar 12 mil reais de imposto. Tá. Sim. Desses 12 mil reais,
se ela tem um PGBL... Ela faz um aporte de 12 mil no PGBL ao longo do ano ou de uma vez só, para poder usar o benefício no IR do ano subsequente. A renda bruta dela vai diminuir. Vai para 88 mil. Ela vai... Entendeu? O cálculo vai ser... A base tributária vai ser menor. Então ela tem... Mas aí, para isso, ela tem que... Estar no modelo completo. Estar no modelo completo, né? E ser contribuinte do INSS. Tá. Então, por isso que é caso a caso. Daqui a pouco... Não pago imposto, não vejo sentido, realmente, vai pro VGBL. Entendi. Ou o governo olha assim, tu ganhou 100 mil, eu vou te cobrar imposto sobre esses 100 mil. Ah, mas eu aportei dos 100 mil, 12 mil eu coloquei numa previdência PGBL. Isso ao longo do ano. Aí o governo diz, então eu vou te cobrar imposto somente sobre esses 88. Eu só vou te cobrar imposto. Vocês vão conseguir reduzir a base anual. Então por isso que é importante, para quem é CLT e faz essa conta, entender quanto dá esses seus 12%. A gente fez 12 mil para fazer um exercício de 100 mil reais, para ficar mais claro. Mas é isso. Então, quem tem CLT e tem um ganho tributável X, avalie quanto dá 12% disso, que tu vai reduzir em até 12% o cálculo que o governo usa para cobrar teu imposto no fim do ano. Isso, né? É isso aí. Entendi. Que não faz sentido para quem é, ou seja, autônomo. Quem é autônomo não faz sentido. Não faz sentido, né? Faz então, sentido. nesse caso, vamos lá. Minha equipe de representantes, meus PJs, VGBL. Sim, VGBL. Né? Um empresário, em grande parte, VGBL, até pelos benefícios que a gente já colocou antes de blindagem patrimonial, se faz certinho, não é uma ferramenta de, vai dar um problema trabalhista aqui, eu vou botar meu dinheiro lá. O juiz vai ver que foi manobra e vai... Né? Sim, já a prévia corporativa, se a empresa é de lucro real, vale a pena a contribuição da empresa ser pelo PGBL, porque ela tem ali o benefício em até 20%. Né? Então, daí, claro, isso falando de corporativo, né? De previdência corporativa. Mas pessoa física... Isso, pessoa física. Mas pessoa física realmente para usar o benefício, a gente tem que entender se o imposto de renda é pelo completo, se está contribuindo pelo INSS, se está pagando muito imposto, qual a renda bruta tributável no ano. E é caso a caso mesmo, porque a gente pega cliente CLT, que super faz sentido fazer um PGBL, outros não. Concursado, que eu comentei contigo até sobre a questão dos concursados. Porque a gente está falando sobre isso, porque hoje com essa mudança nas regras da reforma, tributária, tem muito caso, eu tenho um caso em família, que gente que já entrou em concurso federal, eu tenho familiares que entraram e seguem, hoje já são aposentados e seguem aquele regime antigo, onde ganhava 100% da renda, e às vezes até fazia algumas coisas que ganhava até um pouco mais depois ali, trabalhava diferente. E quem está entrando agora já sabe que vai... se aposentar, na regra, com 50% do ganho atual. Então, assim, uma pessoa que vive lá em um padrão, de repente, quando mais vai poder ou aproveitar, ou precisar, porque, vamos lá, 65 anos é onde está entrando remédio, está entrando mais médico, está entrando... O carro está começando a parar de funcionar, está com metade da renda. Então, aí que entra a previdência complementar, que é a privada, né? Mas a gente pode encarar ela como complementar, que é uma contribuição agora, para depois... poder usufruir. Né? Então, a gente tem muitos clientes que o concursado, os autônomos... Então, por isso que é muito caso a caso. Mas, claro, eu queria entender um pouquinho mais o que eu poderia fazer. Via de regra, o VGBL é o que mais se fomenta, né? Porque o PL é algo muito realmente... Entender o momento do cliente, se ele está pagando imposto ou não. E é para aquela cara que declara tudo certinho. Né? Exatamente. Hoje em dia, a gente sabe que o autônomo tem muito vai tentando ali. Então, eu leio, por exemplo, quando eu penso no meu time de representantes, eu penso muito no VGBL. Eu acho que é o que faz mais sentido em termos de proteção. E aí a gente tem, que aí acho que cabe para ambos, né? O regime progressivo e o regressivo. Isso. Né? Primeiro escolhe o VGBL. Primeiro escolhe VGBL ou PGBL. Daí tu vai para o regime... Depois escolhe o regime de tributação. Progressivo ou regressivo. Aí vocês podem explicar. O regime progressivo, a tabela dele, né, do progressivo é 15%, né? Então, é 15% no VGBL sobre a rentabilidade e no PGBL sobre tudo. Lembrando, sempre que VGBL, quando eu for resgatar, é sobre o que rendeu. E o PGBL é sobre tudo. Porque tu já, a princípio, já fez... Tu usou. Tu foi usando no benefício, né? Então, assim, aí é mais uma questão, né? O PGBL só vale a pena para quem faz uso desse benefício, que é aquele que a gente colocou, de reduzir a base tributária. Porque se tu não faz ano a ano a redução de base tributária, no final tu ainda é penalizado. Quer dizer, tu não usa o benefício ano a ano. E tu não vai ter esse benefício lá no final. Então, tá desorganizado? VGBL, gente.
Exatamente. Mais ou menos isso. PGBL, imposto de renda na pessoa física. Né? Imposto de renda na jurídica. Isso aí. Então aí o VGBL, desculpa... A tabela de tributação, né? Na progressiva é 15%. E na regressiva começa em 35%. É uma alíquota que ela vai cair para 10% depois de 10 anos. Então, por isso que é muito caso a caso. Claro que está mudando, agora veio uma nova lei, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Mas, assim, o que é importante entender? E eu sempre pergunto para os clientes, a tua ideia é mexer nesse recurso em pelo menos 8, 9 anos? Não, de jeito nenhum, não vou mexer. É futuro, é liberdade financeira, é aposentadoria. Então, vai para a tabela regressiva, que lá, depois de 10 anos, tu vai ter 10%. Porque na prática é assim, vamos lá. Quando é que o cara usa a regressiva? Quando realmente assim, esse dinheiro é para eu só mexer quando eu me aposentar, quando eu quiser parar. Então ele vai ficar lá trabalhando para ti por muitos anos. Tu vai trabalhar uma regressiva. O que quer dizer regressiva? Ela começa com uma tributação muito alta se tu resgatar no início e vai diminuindo essa tributação ao longo dos anos até... chegar em 10%. Em 15 anos? 10 anos. Em 10 anos. Mas, onde que às vezes pode ocorrer algum erro? O cara recebeu lá uma grana, uma rescisão e vai dizer, vou aproveitar, vou colocar aqui, mas esse dinheiro de repente eu vou usar daqui a pouco. Aí não faz sentido. Não, coloca na progressiva. Então assim, é um dinheiro que não vai mexer até se aposentar, é regressivo. Se o cliente tem um olhar de curto, médio prazo na Previdência, ele tem que colocar numa progressiva. Porque às vezes o dinheiro assim, não, eu vou aportando, mas se eu precisar eu tiro. Se a pergunta for se eu precisar eu tiro, bota numa progressiva. Faz mais sentido. Que ela começa com imposto menor e vai aumentando ao longo do tempo. Quer dizer, eu vou utilizar esse valor. E a progressiva, para quem, por exemplo, é CLT e ganha até 1.600 e pouco, né? 1.903 por aí. É zerado a alíquota. Então vai até 27,5. Isso, até 27,5. Vai até 27,5, né? Então, tudo tem que verificar quanto tempo vai deixar por isso que é importante, é muito particular, né? Então, assim, não é difícil, mas eu sempre digo, né? Procure ajuda. Porque o papel aqui é noções básicas. O que a gente está conversando aqui, não é ninguém especialista, né? Assim, saber o que os outros estão escolhendo para ti, porque muitas vezes, vamos lá, seja no bancão, onde for, o gerente, ele escolhe para ti. VGBL, PGBL, o que é? Não, regressiva, progressiva, tipo assim... Então tenha uma noção básica e deixa alguém que sabe fazer por ti, né? Com certeza. Não. Mas tu estava comentando alguma coisa, tu falou, depois eu volto. Da mudança da lei. Isso. Então, o que acontece? Antes de entrar essa lei, o cliente que ele está numa progressiva, ele pode ir para regressiva, tá? O inverso não pode acontecer. Regressiva para progressiva não pode. Eu tô na progressiva e eu quero ir para regressiva, ele pode. Só que ele vai começar do zero. Ele já tem há 10 anos a Previdência na progressiva. Ele tem lá num bancão e hoje ele resolveu que vai trazer para Profit, quer aproveitar e quer dar uma mudada. E lá no bancão ele está na... Progressiva. Ele pode levar para regressiva. Tá. Não pode fazer o caminho inverso. O caminho inverso ele não pode. Que nem VGBL e PGBL também não pode. Não pode trocar. Era a pergunta que eu ia fazer. Uma vez se pode mudar o modelo de PGBL para... Tipo, tô numa, daqui a pouco tô vendo que eu era autônomo, agora eu virei CLT, quero usar do benefício anual, aí não pode. Resgata e bota no novo. Ou não, teria que resgatar. Ou ele não, ou mantém ela lá e abre uma nova. Não tem como mudar o regime. Então escolheu, esse regime é para vida. É para vida. O VGBL e PGBL não tem como mudar. Tá, essa era a minha pergunta. O progressivo para regressivo pode mudar, tá? A volta não pode, mas como a Paulinha estava falando, agora tem uma nova lei, né? Entrou semana passada, mas ainda está muito em discussão, porque, né, não sabe como... Até porque envolve também uma questão de sistema dos bancos, das seguradoras, que é o cliente poder escolher o seu regime na hora de usufruir do benefício. De sacar o valor. Então, eu estou numa regressiva, mas eu quero resgatar de forma total, ou quero oferir renda, né? Transformar em renda mensal vitalícia, o que for. Dele poder... decidir agora, vou deixar esse valor por 10 anos, daí eu vou ter tanto... Tu vai botando o valor e lá no final tu escolhe. Se tu quer retirar o total ou se tu quer... Não, qual a tabela de tributação tu vai escolher. Qual a tabela de tributação? Ou regressiva. Mas e se ele usou o benefício da progressiva... se ele é PGBL, isso eu tô falando, não. Não. É referente à tabela de tributação. Tá ainda em discussão, tá? Já, semana passada a gente recebeu a notificação, mas a gente teve uma reunião com o BTG essa semana, foi. E ainda
tem muitas dúvidas. Porque o cara chega na hora, não, quero usar agora, me coloca na tem muitas progressiva. dúvidas se vai valer para quem já tem a previdência antiga, ou se é para as novas, mas assim, a gente está sempre muito atento aí para poder também informar o cliente, mas provavelmente vai ter essa mudança aí de poder escolher o regime tributário na hora de fazer o resgate, né? Tá, porque a gente falou então da PGBL e VGBL, a gente falou do progressivo do regressivo e existe o resgate total ao final e a resgate renda parcial, vitalícia. né? A renda vitalícia não é resgate parcial, né? Na verdade, assim, existe, né, pela lei, existe os tipos de renda. Quando a gente coloca uma previdência no sistema ou traz uma portabilidade, automaticamente já está lá renda mensal vitalícia, né? A gente sempre acaba jogando lá 99, que é 99 anos. Porque a gente quer deixar o cliente escolher de que forma ele vai querer resgatar. Daqui a pouco ele vai querer fazer resgates parciais, lembrando que todo resgate parcial incide uma carência de 60 dias no certificado da Previdência para poder resgatar de novo. Então ele... Tá? Então, por exemplo, eu quero resgatar todos os meses. Tu não consegue resgatar todos os meses. Tu vai ter que resgatar de 60 em 60 dias. Tá? Porque tem a carência do certificado. Salvo se o cliente tem dois certificados diferentes, que também dá para fazer. Tem clientes que tem... criam duas previdências, essa tu começa a resgatar num mês... outra no outro. Mas na prática não existe a renda mensal. Existe. Existe. Uma coisa é o valor que tu tá aportando até o começo do benefício. Quando tu começa o começo do benefício, o dinheiro não é mais teu, o dinheiro é da seguradora. Tem que ter muito cuidado quando eu... peço renda mensal vitalícia para o banco ou para a seguradora. Por quê? Porque por exemplo, eu tenho acumulado 1 milhão. E daí eu decidi que a partir do mês que vem eu quero receber 20 mil por mês. Maravilha, 20 mil, morri. O meu acumulado fica todo para a instituição, não vai para nenhum beneficiário meu. Isso tá na lei, é regra. Muita gente não sabe disso. Eu não sabia, tô sabendo agora. Eu tinha na cabeça fazer o resgate total ao final, porque eu penso assim... Ok. Até a gente conversou sobre isso há um tempo atrás, eu falei pra ti, César, porque assim, eu penso assim, no final das contas, eu quero ver o que eu vou fazer com esse dinheiro. Sim. Eu não quero deixar alguém pensar por mim. Sem contar que tem a questão quando tu faz o resgate mensal, tem a questão da tábua atuarial, né? Sim. Que é uma coisa que é um cálculo que é feito em cima, daí pode ser uma seguradora, o que for, que assim, estima-se que tu vai viver até tanto. E aí, óbvio, como é uma seguradora ou um seguro, ele... tem o ágio deles ali para, né, tu vai ter eventualmente uma perda, ou isso, morreu agora aqui, bom. O que acontece, assim, eu não sou expert em tábua atuarial, mas o valor que tu tá contribuindo, nesse tempo que tu tá contribuindo, tá? O dinheiro é teu e ele está sendo atualizado pela variação do fundo, seja renda fixa, seja multimercado, ações. Multimercado. Na hora que tu escolhe a renda para ter o benefício, aí sim entra a tábua atuarial. Posso estar falando alguma coisa, mas assim, basicamente eu acho que é isso, tá? Então, tem que sempre ter muito cuidado com relação à renda, quando eu for transformar em renda. Porque a maioria dos clientes, que eu acho até que é o ideal, resgata tudo e reinveste. Aplica... O César aqui, melhor do que ninguém, tá para falar do quantas coisas legais tem pra gente poder fazer. Sim, bota lá num fundo imobiliário e começa... Que é livre de imposto de renda. Trabalha o teu dinheiro para ti. Bota num CDB com cupom mensal também. Cupom mensal. Mas lá no final tu vai... Então assim, o ideal é isso, então. É pegar o teu valor ao final, resgatar e reaplicá-lo. Resgata tudo, ou até mesmo uma sugestão. Tem clientes que não querem resgatar tudo, porque querem usar o benefício do inventário, do seguro, né? Que o VGBL tem essa característica. Eu vou precisar de 10 mil por mês. Resgata 20, usa 10, deixa 10 num CDB de liquidez diária e passou 60 dias de carência, faz de novo. E assim vai indo. Mais... Eu digo assim, daí... meu pessoal, eu aconselho, faça ele, VGBL, PGBL, regressivo, progressivo, mas faz resgate final total. Resgate total final. Eu sempre digo pro meu pessoal, oriento assim, porque daí tu pega esse dinheiro e tu vai ter renda mensal, porque tu vai pegar ele e vai aplicar em outras coisas que tu vai ter renda mensal e não vai jogar meio que, como tu disse, numa seguradora, né? Existe uma renda, tá? Que daí é benefício, né? Que é a renda pro prazo certo, né? Sim. Assim. Esse valor, ele é pro prazo certo. E se tu morrer, por exemplo, né? 2 meses, 3 meses, esse valor vai para beneficiário. Então, é uma forma também de... vai pelo período, né? Até o final, né? Tem umas 4 ou 5 tipos de renda. A maioria delas não é boa.
A maioria delas tem as entrelinhas, o que é muito ruim porque os clientes não sabem. Né? Eu digo, tem que cair, tem que falar com a pessoa certa, porque senão exato. tu acha que tu tá gerando um conforto, algo pra tua família lá no final. E daqui a pouco eu atendi, logo que eu iniciei nessa carreira, atendi uma cliente que o marido dela tinha num bancão 6 milhões na Previdência. E ele transformou em renda mensal de 30 mil por mês. Não deu 6 meses, ele faleceu. Ficou tudo pro banco. Tudo pro banco. Tudo. Pra seguradora. Tudo. Sim, que é onde a seguradora tem o ganho para aquele outro que vive dos 100 anos e que falou então, que na tabatorial ia morrer com 80. É muito ruim isso. Então, às vezes, é a falta de informação, ou até falta mesmo... de informação. Eu aprendi agora. Então, isso é bem importante, tá? Isso é algo que a gente... Quando o cliente insiste comigo, mas qual o tipo de renda? Eu vou colocar 99 anos, tu chegou aos teus 60, 65, 70, daí... a gente pensa de que forma tu vai querer fazer. Resgatar... Mas isso pode, tipo assim, na contratação, tu bota lá 99 Pode, anos. a gente pode escolher a idade. Porém, aos 65 eu quero fazer... Sim, porque daí... Eu posso decidir na hora, eu cheguei em 65 e falei assim, eu quero o meu resgate. Sim. Eu quero resgatar meu valor. Sim. Aí tu resgata tudo. O cliente é soberano. Tá. Ele é soberano sobre a previdência dele. Entendido. Né? Então, a gente está aqui para poder ajudar e direcionar, mas é ele que vai escolher. Entendido. Quais são as principais dúvidas que acho que a gente solucionou? Tem algumas outras que a gente não abordou aqui, que o pessoal que chega... As pessoas têm um pouco de receio. É seguro? Que pode acontecer alguma coisa, eu perder o dinheiro. E daí eu volto a falar, acho que a gente até conversou a respeito da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros e Previdência. Ela que é o órgão que regulamenta, que organiza toda essa parte. Todo o fundo, ele tem um CNPJ, né? E tem um processo SUSEP, todo o fundo. E todo fundo ele é obrigado a ter uma reserva de emergência dentro dele. Então, assim, e são fundos que movimentam milhões, bi de patrimônio. Tem fundos que a gente tem lá no escritório que ele tem 1 bi de patrimônio dentro do fundo. Então, assim, e a gente também aqui, a gente é super antenado porque a gente recebe muito retorno das gestoras. A gente trabalha com a asset do BTG, mas trabalha com outras assets também, outras gestoras. Então, fiquem super tranquilos com relação a isso, porque tem toda uma questão de legislação por trás, bem severa, assim, com relação ao fundo, a estrutura do fundo, a capacidade do fundo, porque tem fundos que fecham. Você já deve ter ouvido falar, o fundo fechou para captação. A capacidade dele chegou no limite. Então, tem todo esse olhar aí com relação ao fundo. Então, e a gente também controla muito isso, né? Eu sei que é bem fiscalizado. É bem fiscalizado. Então, assim, podem ficar muito tranquilos com relação à Previdência. E aí, tu é head de Previdência e Seguros. E Seguros. E aí, a gente estava conversando antes, tu colocou um racional que eu achei até assim, voltaremos para porque tem o assunto seguro no meu mercado é também super importante. Porque, assim como... porque, assim, a gente está falando para autônomos. Então, autônomo não tem... Vamos dizer, em termos profissionais, nada tão relevante quanto pensar na aposentadoria e pensar no seguro. Porque aquilo, bateu um carro, não consigo mais mexer minhas mãos, tive problema na vista. Esse cara não trabalha mais. Sim. Entendeu? Ele vai viver do quê? Então, assim, então nós vamos voltar para falar sobre seguros. Mas um racional que acho que tem a ver com a previdência, do pessoal entender também, é assim, eu estou me preocupando hoje em deixar algo para a família se eu venho a faltar. Então, eu vou começar a fazer uma previdência hoje, vou começar a fazer aportes, pensando que assim, cara, eu vou viver mais um tempo, espero chegar aos 65 e ter lá um recurso para eu utilizar, ou se aos 60 ou mais eu vir a faltar, esse é um montante interessante para que eu vou deixar para meus familiares. Mas, aí vamos dizer, o upgrade desse racional é pensar num seguro, por conta de explica aquele racional para nós. O que é importante, né? Os clientes sempre me questionam. Como eu sou híbrida, né? Eu trabalho com as duas áreas e são duas áreas que os clientes têm muito receio e né, a gente não é cultural falar disso. Seguros nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, meu Deus do céu, cara, tem seguro de tudo. Tem de bicicleta, tem de casa, tem de carro, tem de tudo. Aqui, os clientes fazem o seguro do carro, mas não fazem seguro de vida. É surreal. Eu sempre digo, é uma máquina de gerar renda. É tu que gera renda. Então, tu não vai segurar aquela máquina? É muito louco isso, né? Então, assim, os clientes me questionam quando eles fazem prévi e eu falo de seguro. Não, mas eu já estou fazendo a previdência. Maravilha. Eles não são excludentes, eles são complementares. Esse racional do complementar, eu acho um raciocínio muito importante. Por que eles são complementares? Porque a previdência, eu comecei
no D0 a fazer um aporte de R$200 por mês, por exemplo. Ao fim daquele ano, ajuda aí com... R$1.400. R$2.400. Não, um pouco mais. Bota R$2.500. R$2.500 com que rendeu. Legal. Foi o meu acumulado naquele ano. Se eu tenho um seguro, e se porventura eu tiver uma situação de doença, uma doença grave naquele ano, e eu tenho um capital segurado de 200 mil, eu recebo 200 mil. O seguro é sempre a alavancagem que ele te dá. Sim. O olhar do seguro é o quanto eu estou alavancado. E por que ele é para todo mundo? Ele é para o jovem, ele é para meia-idade, ele é para o mais velho, até por uma questão de legado e inventário também, porque ele serve para isso. Porque nós jovens, eu ainda me considero jovem, né? Mas os jovens e mais jovens que a gente, eles estão construindo renda. Claro. Então, no momento que tu está construindo renda, tu tem que estar protegido e alavancado. O seguro garante renda. Exato. Assim, né? Exato. Até um racional que tu está falando, eu estou exercitando. Eu tenho lá representantes que são sozinhos, não tem ninguém. Eles não têm filho, já vivem uma boa. Esse cara, beleza, pode... Não pensando em que ele vai ter algo que vai deixar ele vivo, porém inapto ao trabalho, pensando que ele vai morrer. Tá bom, ele está fazendo a previdência privada dele lá, veio a faltar, beleza, não tinha ninguém que dependesse disso. Agora, aquele que já tem filho, tem família, ele até pode começar uma contribuição mensal, mas ele tem que pensar isso, que ele não pode ocorrer dele não ter tempo de acumular o suficiente para a família ficar bem. Então, o que ele faz? Ele antecipa essa segurança, né, via um seguro. Ele dá essa segurança via um seguro. Assim, eu quero acumular R$500 mil para deixar para minha família lá ao final de tantos anos. Porém, pode acontecer alguma coisa comigo amanhã. Então, eu vou além da previdência para esse 1 milhão, eu vou fazer um seguro de R$500 mil, de 500 mil. Porque se amanhã acontecer alguma coisa comigo, eles já têm, como tu disse, estou alavancando esses... Exato. Eu estou garantindo esse valor para eles. Então, eles são complementares. E aquele que não tem ninguém, mas tem a si próprio e pode ocorrer alguma coisa e ele vira, dá um derrame lá, o cara não pode ficar inválido, alguma coisa ali, né? Ou, vamos lá, o profissional veterinário, cirurgião, alguma coisa como movimento de pinça. Por algum motivo perdeu o movimento de pinça. Como um cara desse opera? O que esse cara vai fazer? Então, se esse cara tem um seguro, ele tá complementando algo para seguir de uma vida, sei lá, digna, né? Ele tá gerando alavancagem, ele não vai dilapidar o seu patrimônio que ele está construindo, porque a ideia do seguro é a minha construção de patrimônio, eu não mexer nela. Eu deixei ela intacta ali para futuro, liberdade financeira, o que for. Mas se desse meio de caminho que eu estou construindo esse patrimônio, eu tiver uma situação de invalidez, de doença, uma internação, eu não quero começar a resgatar dos meus investimentos para poder ir custeando aquilo. Claro. Paula, mas eu tenho plano de saúde. Ouço muito. Maravilha. Necessário ter o plano de saúde. Tem que ter plano de saúde. Claro. Mas, vamos lá. Legal. O plano de saúde cobre tudo? Hoje está cada vez mais restrito os planos de saúde. Vai cobrir tudo? Tu teve um tratamento para câncer, um tratamento mais complexo. Vai cobrir o tratamento? Tu vai desembolsar da onde o tratamento? Tu tem reserva? Tu vai ter que pegar um empréstimo? Então, o seguro, ele entra, e um seguro de doença grave, falando, né? Ele entra para... Bom, ok, eu tô com a doença, eu tenho plano de saúde, vou me tratar pelo hospital, mas eu vou ter que desembolsar 50 mil, 40 mil para uma quimioterapia, ou o que for, ou complementar. Eu recebi lá 200 mil do seguro. A seguradora, ela não pergunta para o cliente o que ele vai fazer com o dinheiro. Ela vai pagar o benefício. Sim, está assegurado. Um benefício se tu vai custear se tu vai custear o teu exame, se tu vai custear o teu tratamento, se tu vai comprar um carro, não interessa para a seguradora. Mas ela quer ela gera aquela liquidez para o cliente. Ela entende que se o cliente ficou doente, ficou inválido, está internado, ele não está gerando renda. Claro. Entendeu? Então, é complementar sempre, porque o seguro sempre vai alavancar. Vocês falando, eu vejo que faz muito sentido a previdência privada ao lado de um seguro. Sim. Também. Os dois... Faz muito sentido. É aquela coisa, né? Pode uma coisa só, escolha, faça opções. Tem gente, a gente fala dentro do mundo ideal. Mas podendo, e tem muita gente que tem, mas não faz, né? Então, acho que as duas coisas. E ainda uma coisa que eu junto umas misturado, mas está na Previdência, é aquele caso que o pessoal faz Previdência, aqueles modelos... Seguros resgatáveis. Com seguros resgatáveis.
que o pouco que eu li a respeito é algo que, no fim das contas, que tenha ambos separados e não um modelo misto, porque não... Hoje a gente tem um leque de possibilidades dentro da área de seguros, né? A gente tem muitas seguradoras lá no escritório, a gente trabalha com as 6 maiores seguradoras, inclusive a gente trabalha com uma seguradora internacional, que é realmente bem fora da curva. Mas assim, hoje a gente consegue personalizar o seguro. Então, eu tenho um cliente jovem que ele não tem dependentes e ele não tem para quem deixar um capital segurado de morte, por exemplo. Eu consigo focar só em vida. Eu consigo fazer uma doença grave, invalidez, uma diária de internação ou uma diária de incapacidade, para ele se ele ficar sem poder trabalhar. Eu consigo personalizar. É um cliente específico que é cirurgião, né? A área de vocês. Eu sou cirurgião, eu tenho uma preocupação gigante com o movimento de pinça. Faz um seguro de invalidez acidental, só ele. E é super barato. Só para ter uma ideia, 1 milhão de capital segurado de invalidez acidental é R$ 76,00 por mês. R$ 76,00 por mês. Não dá nem um X para 2 pessoas no final de semana. McDonald's estourou já 76 pila no mês. Tu entende? Para tu ter 1 milhão, para garantir 1 milhão. E aí tu pega esse 1 milhão, tu bota em renda, tu vai te dar quanto? Vamos lá, líquido. Chutando baixo, 5 mil. Mais? Não, mas vamos chutando baixo. Bem baixo. Então vamos lá, gente. É muito legal trazer esse tipo de informação para o pessoal que está no dia a dia. Então, um cara que hoje é cirurgião faz um aporte, seja 75, 80, varia um pouco, para um capital segurado de R$ 1 milhão, olha o que o cara tem de benefício depois, porque não é só aquele 1 milhão, cara, 1 milhão. Não, mas tu aplica esse 1 milhão quando vê que tu tem uma renda passiva, sempre, exato, por conta de um seguro de R$ 76,00 que tu fez hoje. Principalmente o cara que tem família, então não tem como não fazer, né? Mas acho que isso aí já dá um assuntaço pra gente fazer um próximo Esse é um tema, né? tema longo. Mas, gente, então vamos lá. Eu quero agradecer demais. Acho que foi fácil falar de algo que não é tão fácil entender. Vocês fizeram, vamos dizer, muito fáceis de serem entendidos. Eu aprendi algumas coisas legais aqui que eu vou ter que voltar a falar com o César pra gente dar umas mexidas. Mas obrigado mesmo. Eu queria entender agora, assim, para finalizar, como que o pessoal acha vocês. Então, vamos lá, digamos que o pessoal entendeu a importância e vamos receber um pouco de informação, mas quer saber mais. Onde que o pessoal acha vocês para dar continuidade a isso? Legal. Hoje a nossa sede, né, o escritório fica ali no Iguatemi Business, né, anexo ao Shopping Iguatemi. Né, a Profito tem ali a sala no 8º andar. A gente recebe muitos clientes presenciais, né? Muitos clientes presenciais. Então, a gente está à disposição para receber o pessoal lá presencial ou entrar em contato, né? César, a gente faz videochamada, ligação. Então, a gente está super à disposição. Como eu falei antes, a gente não tem... nosso trabalho, ele é gratuito. A gente não cobra nada a respeito, né, de uma consultoria. Paulo, eu quero estruturar uma previdência, me ajuda. Eu quero só conversar, não quero contratar. Quero conversar e quero que tu faça uma simulação para mim. Para eu pensar. Para eu pensar. Ou eu tenho uma previdência no banco e eu quero que tu me mostre o que tu tem aí. Eu faço todo o racional estruturando um comparativo entre fundos e levo. Mostro sem custo. Então, acho que o primeiro passo é procurem a gente, nos procurem. Né? O pessoal pode nos encontrar, seja na web, ali na profitinvestimentos.com.br, no Instagram, Profit Investimentos, Facebook, Profit Investimentos, nossos Instagrams pessoais, né? O meu é César Pio. O meu é Paula Bonamigo. Depois eu até boto o de vocês ali para o pessoal procurar. Mas acho que o primeiro passo é a saída daquela visão de que não faço nada, né? Porque tem muita aquela coisa, amanhã eu vejo. A procrastinação é uma coisa impressionante. Isso eu falo muito sobre isso e digo, pessoal, eu termino sempre e termino falando para vocês o que eu falo pro meu time e pra minha equipe. Entendeu, fez sentido, amanhã não dá, ou até dá, porque eu não sei quando é que o pessoal tá ouvindo. Vai amanhã. Porque o pessoal que para muito tempo a pensar, não faz. E eu vejo assim, ao longo da minha vida profissional, que eu tentei sensibilizar os meus times a pensar numa previdência privada, o que eu vi? O cara que no outro dia foi lá e fez, chegava para mim e falava assim, fiz, Giovanni, fui lá e fiz. Aquele que falou, não, eu vou pensar um pouquinho, eu vou ver, invariavelmente não fazem. Então, e vai se arrepender de... Ouviu, se sensibilizou, entre em contato com eles amanhã, ou seja lá, às vezes a pessoa já tem um gestor lá, alguém de confiança, mas faça na sequência, não faça nada. Tá com dúvida, nos chama, a gente tira as dúvidas. É, isso aí. E vamos lá, obrigado pessoal que segue aí o VetLog Podcast. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Facebook.
Temos o canal do YouTube Vetlog, onde esses episódios e outros materiais também estão lá disponíveis com vídeo. E eu acho que é isso aí, né? Gente, brigadão, viu? Mesmo. A gente Foi que agradece. show de bola. Obrigada. Obrigado. Valeu.